Oi, gente! Então, gente, eu sei que a gente tá em pandemia e eu não tenho desculpa pra não estar gravando, mas é que assim, eu realmente não tenho nenhuma desculpa mesmo. Eu tava gravando só áudio porque realmente, como eu falei, é muito cômodo ficar feia, mas todo mundo falou assim: ah, não, Bia, a gente quer te ver e tudo mais. Eu tô com essa espinha monstruosa aqui, tô com a mão pirenta. Isso aqui é só uma tendinite, eu tô sem a minha munhequeira, então eu arrumei só uma atadura mesmo. Então, assim, eu não estou bem, eu não estou bonita. A única coisa que está bonita é meu cabelo, mas é porque antes de gravar eu decidi dar um jeitinho nele pra não ficar tão horrenda, né? Porque eu sei que vocês não gostam. Mas enfim, um inscrito do canal, eu não lembro o nome agora, porque a pessoa não usou o nome dela pra falar. É o nome do canal, vai aparecer aqui, eu vou olhar depois e vou dizer qual é o nome do canal da pessoa. Mas ela me lembrou que eu tinha feito 2 promessas de vídeo que eu não tinha feito, mas eu não fiz porque eu esqueci, tá? Então essa pessoa me lembrou e aí eu decidi agora que realmente passou do tempo, vamos lá fazer o vídeo que eu já tinha prometido fazer há muito tempo, né? Então vamos lá pro vídeo agora que eu prometi. Então, gente, eu gostaria de começar esse vídeo dizendo, tá, que primeiramente as terapias de regressão elas são extremamente eficazes e que não foi porque eu tive uma experiência ruim, que significa que não funciona, tá? É exatamente, eu tô dando essa dica aqui pra vocês justamente porque não é pra vocês fazerem esse tipo de coisa sozinho. Então, eu já fazia sozinha, eu li um livro do escritor Michael Arruda, que eu inclusive trouxe esse livro, mostrei esse livro aqui no canal pra vocês. E se vocês quiserem assistir o vídeo desse livro, ele vai estar aqui na descrição. O nome do livro é Desbloqueie o Poder da Sua Mente. E ele é um livro muito bom, eu super aconselho que vocês comprem, que vocês leiam, é muito bom mesmo. E nesse livro ele conta... Ele fala de modo assim bem simples de entender sobre o poder da mente, sobre o subconsciente, as 3 camadas da consciência. E assim, ele dá pequenas dicas de como você fazer autorregressão, né? Você mesmo e tal, meditar, se concentrar. E numa dessas eu descobri um trauma que eu tinha com relação à minha irmã, por causa de uma coisa que a minha mãe falou muito tempo atrás, por causa de um brinquedo que a gente ganhou igual, né? Só que o dela era mais bonitinho que o meu, enfim. Eu também já contei esse relato no canal também, e vai estar aqui no izinho as informações direitinho sobre esse vídeo. Mas a questão não é essa. Então, assim, com esse livro eu aprendi a fazer pequenas regressões e tal, pra tentar entender coisas que eu vivi. Mas um dia eu tentei fazer uma coisa diferenciada. Aí, já que eu consigo fazer pequenas regressões sozinhas, e com pequenas regressões eu digo coisas relacionadas a essa vida, tá? Se você não acredita em reencarnação, é um direito seu, mas a terapia de vidas passadas, ela faz, assim, ela é muito útil e ela te responde muitas perguntas. Então eu pensei, vou fazer uma regressão de vidas passadas, eu quero descobrir mais coisas sobre mim, né? E aí esse foi o meu maior erro. Por quê? Porque assim, eu tentei e da primeira vez não consegui, tentei da mesma forma como eu tava fazendo as anteriores, né, de aquelas pequenas, sabe? Sozinha, como eu tinha aprendido no livro. E aí eu fiz e tal, e eu tentei fazer a mesma coisa para as vidas passadas e eu não tava conseguindo, porque obviamente não é a mesma técnica. Então assim, teve um período que eu tava fazendo testes para tratar a minha epilepsia. Pra quem não sabe, eu tenho epilepsia, inclusive eu até fiz um dos testes que até que ajudou um pouco com magnetoterapia, que também tem um vídeo aqui no canal de magnetoterapia, que também vai aparecer aqui no izinho. E assim, é um período que eu tava tentando coisas menos ortodoxas pra tratar a minha epilepsia. E aí, gente, eu fiz uma coisa. Eu testei chá de maconha e óleo de maconha.
E até que também foi bom, ajudou em partes, assim, quando eu tava tendo muitas crises feias, eu tomava, ajudava, só que não é a mesma do canabidiol, porque pra quem não sabe, a folha da maconha, ela tem 3 coisas. Ela tem canabidiol, canabinol e tetrahidrocannabinol, sendo que o canabinol e o tetrahidrocannabinol são substâncias alucinógenas da maconha, e só o canabidiol é a substância que trata dores nervosas e crises epiléticas e dores crônicas também, tá? É só o canabidiol que faz o tratamento para esse tipo de coisa. As outras 2 substâncias que compõem a fórmula da maconha, elas são alucinógenas, tá? E antes que alguém fale que coisa de vidas passadas é questão de alucinação, não é, tá, gente? Isso é uma coisa que fica registrado no nosso cérebro. Se vocês quiserem, mais lá pra frente eu faço um vídeo falando sobre regressão de vidas passadas, mas enfim. Esse caso, aí o que foi que eu fiz? Aí eu pensei assim, já que esse negócio aqui da maconha ajuda a pessoa a expandir a sua consciência, será que se eu fizer a mesma técnica que tem ensinando lá no livro, associado ao óleo de maconha, será que vai dar o efeito? Será que eu vou conseguir regressar a vidas passadas e não sei mais o que? Aí eu fui fazer, aí foi aí o meu erro, entendeu? Foi por isso que a minha terapia lá, a minha ideia de regressão deu errado. Enquanto eu tava fazendo a regressão só do livro, que o livro ensinava, de coisinhas pequenas pra você voltar, tentar entender alguns medos seus, algumas coisas, tava tudo fluindo bem, até porque, tipo, não foi uma coisa que eu fiz de fato sozinha. A grande coisa dessa história, eu tive uma informação, eu fui informada por alguém, entendeu? O livro lá foi escrito por um profissional, uma pessoa da área que dizia como você fazer pequenas regressões. E beleza, deu bom, deu certo. Aí foi quando eu inventei de meter uma coisa a mais que não tinha na fórmula, que deu merda. E é agora que eu vou contar pra vocês a merda que deu. E foi muito horrível, foi a coisa mais horrível, a experiência mais infeliz que eu tive na história da minha existência, tá entendendo? Porque foi uma mistura de alucinação com coisa de terapia de regressão, com um monte de coisa. Então, assim, começou da seguinte forma. Eu pensei, bom, daqui a 4 horas vai chegar a minha hora de dormir, então eu vou tomar mais. Porque quando eu tomava esse óleo, eu tinha que tomar, eu fritava alguma coisa, né, com esse óleo, e comia a coisa besuntada nesse óleo. Ia dormir. No dia seguinte, a minha mente estava muito relaxada, eu estava muito tranquila e eu não tinha crises, eu não tinha tremores, eu não tinha nada. Eu ficava bem. E aí eu pensei, vou tomar mais cedo porque eu quero fazer a regressão e eu acho que de repente o óleo vai me ajudar, não sei mais o quê. Você pensa, nossa, mas a pessoa tão inteligente fazer uma cagada dessa? Pois é, pra vocês verem. Então, fiz e fiquei esperando, porque pra quem não sabe, óleos eles demoram cerca de 4 horas para serem digeridos pelo nosso intestino. Então, assim, quando, vamos dizer assim, a liga da batia, eu já tava dormindo, só que nesse caso eu quis fazer 4 horas antes de eu ir dormir. Aí, minha mente começou a se expandir, eu falei, eita, agora que eu vou fazer a meditação de regressão, bora lá. E aí, gente, o pior é que funcionou. Eu comecei a meio que voltar, só que eu voltei de um jeito muito horrível, porque eu comecei a encolher. Na minha cabeça eu estava encolhendo. Eu não fui dormir, eu fiquei acordada porque eu queria regressar a vidas passadas, sob efeito de drogas. Porque você acha que não, querida, maconha é uma droga. E eu não tava tomando canabidiol, entendeu? Eu tava tomando o óleo da planta, tá entendendo? Eu acho até que esse vídeo nem vai ser monetizado por causa disso. E aí, eu comecei a encolher, eu tive a sensação de que eu tava encolhendo, eu tava deitada, eu comecei a gritar. Mãe, eu tô encolhendo! Mãe, eu tô encolhendo! Socorro! Socorro! E aí minha mãe começou a ficar desesperada, porque ela não tava entendendo. Mãe, eu tô voltando no tempo, mãe, eu estou sentindo, eu tô ouvindo a sua circulação sanguínea. Eu tô dentro de você, mãe, o seu útero é tão maravilhoso. E aí eu fazendo assim, de repente, nossa, tem um couro macio, gostoso de pegar. Mãe, eu estou dentro de você, eu sou um bebê. E aí, de repente,
eu nascia e eu não conseguia me mexer. Eu realmente, eu estava tendo as sensações de uma criança. Tá entendendo? As sensações de uma criança recém-nascida que não tem controle muscular. Eu perdi totalmente as minhas forças, meus braços e minhas pernas, eu não conseguia me mexer. Eu começava a gritar, mãe, eu não consigo me mexer, eu não consigo me mexer, socorro, mãe, me carrega no colo. E tal. E foi a coisa mais horrível que eu já passei. Entendeu? Por quê? Porque aquele exercício de respiração e tal, de voltar, de não sei o quê, funciona pro negócio que tem que funcionar. Só que tudo que você mete algum tipo de alucinógeno no meio, dá cagada. Então eu voltei a ser um bebê, e aí eu tava regressando mais e cada vez mais, e aí depois eu fui pra uma fase quando eu tinha 2 anos de idade, que eu gostava de dar pulinho antes de me carregarem no colo, que era pra eu ter a sensação de estar voando, entendeu? Tipo, foi a coisa mais bizarra da minha vida. Tu tá entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Foi horrível. Uma pessoa um terapeuta de vidas passadas jamais ia dar uma droga pra você, entendeu? Jamais ia dar uma maconha pra você, jamais ia dar qualquer tipo de substância alucinógena pra te dar liga, entendeu? Então, assim, o que eu fiz comigo foi uma coisa que nunca mais na minha vida, nunca mais, nem pra forma terapêutica eu usei essa porcaria desse óleo, nunca mais. Foi a experiência mais horrível da minha vida, que eu espero que nunca mais na história da minha existência eu passe por uma situação dessa, entendeu, minha gente? Então, assim, se vocês quiserem fazer uma coisa assim de vidas passadas, uma hipnose para regressão e tudo mais, procurem um profissional. Não tentem fazer nada da cabeça de vocês, entendeu? Porque é a pior coisa que vocês podem fazer, porque dá uma merda. Já pensou se de repente dá um revertério na minha cabeça e eu não volto dessa imbecilidade que eu inventei de fazer? Mano, foi a coisa mais visceral que eu já vivi na minha vida, entendeu? Porque num momento desse, quando você tá tendo uma experiência espiritual, você tá tendo uma experiência, assim, né, normal, você tem consciência do que tá acontecendo, você tem como direcionar, você tem como lidar com o que está acontecendo. Agora, quando você tá alucinando, é totalmente diferente, porque você tá vivendo aquele absurdo lá, aquela coisa, e você não tem nenhum controle sobre o que está acontecendo. Numa experiência espiritual, você tem controle, entendeu? O que já não acontece quando você está alucinando. E essa é a principal diferença que você pode ter. E foi aí depois que eu percebi que quando eu tinha alguma experiência espiritual não era loucura, e aí eu consegui ver o que era loucura, porque o que era loucura era baseado no que eu estava experienciando naquele momento. Meu Deus, foi a pior coisa da minha vida, eu juro pra vocês. Quando você está... É uma diferença absurda, absurda. Porque quando você está alucinando, você não tem o menor controle do que está acontecendo. Você só tá vivendo aquela experiência desagradável, miserável e horrível, que você só quer que acabe, só que você não tem controle, porque o seu cérebro está dominado. Entendeu? Então, minha gente, era essa assim a minha experiência com uma regressão que eu fiz da minha cabeça, que eu tirei essa receita, sabe-se lá da onde, deve ter sido da bunda, porque da cabeça não foi, entendeu? Então, se vocês quiserem fazer uma regressão de vidas passadas, alguma coisa assim e tal, de expansão de consciência, não usem substâncias alucinógenas, entendeu? Procure um profissional, porque o profissional vai saber conduzir da melhor forma possível. E durante todo o processo de uma terapia de regressão, você está no controle, você sabe exatamente tudo o que está acontecendo, o que você está vendo, o que você está sentindo, o que já não acontece quando você está sob efeito de drogas, porque você não tem o menor controle sobre absolutamente nada. E eu entrei em pânico, e depois disso nunca mais eu cheguei perto de nenhum tipo de terapia holística de tratar a epilepsia. Eu tô tratando só com meus remédios mesmo. E se um dia eu tiver acesso, eu espero que eu tenha acesso, né, ao canabidiol, que é uma substância natural que trata, como eu falei no início do vídeo, dores crônicas, tremores epiléticos e essas coisas, tá bom? E então, essa experiência. Tem mais um vídeo pra eu gravar, que eu não me lembro, que eu também já tinha prometido pra vocês. E eu também vou trazer, que eu já tinha falado na live, eu vou trazer o vídeo, que vai ser o próximo vídeo do canal, de uma pessoa que teve resultados com a bioquinese do rosto perfeito. O que vocês acham?
Então ponham aqui nos comentários pra eu saber. E lembrando, mais uma vez, não tentem fazer nenhuma coisa assim diferenciada sozinhos, porque pode dar merda. Eu podia ter ficado retardada, eu podia ter ficado presa na minha cabeça por causa de uma imbecilidade que eu inventei de fazer, simplesmente por puro capricho. Eu não tinha nenhuma razão pra fazer aquilo, entendeu? Era capricho da minha parte. Ah, eu quero saber quem eu fui na minha vida passada. A troco de quê? Não sei, tá? Então, assim, não tentem fazer esse tipo de coisa em casa, tá? Se alguém disser que foi, porque viu no canal da Bia, eu vou dizer que é mentira, porque eu já deixei, assim, vários alertas dizendo que é um absurdo, é horrível e é extremamente prejudicial fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra dizer, tá bom? E essa foi a minha experiência. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você não gostou, deixa seu dislike, você é livre pra fazer o que você quiser. Se você achar que vale a pena, se inscreva no meu canal, o Fabulástico Mundo de Bia Moura, e seja um Fabulástico você também. Então é isso, um super beijo pra todo mundo. Tchau!